Olá, estarei aqui apresentando um sistema de avaliação e diagnóstico como ferramentas para recuperação de aprendizagens. Eu, Alisson Medeiros, junto com Selimar, Regiane e Fernando Marcos Souza, fomos responsáveis por estar realizando esse projeto. Eu sou estudante do campus IFMG, campus Araçuaí. A estrutura desse projeto vai estar dividida pela introdução, metodologia, resultados, funcionalidades do sistema e diagrama de caso de uso e as referências. Primeiramente, trazer o contexto, né? Hoje está tendo bastante desafio a permanência estudantil nas universidades aqui no Brasil. Então, esse é o principal problema, a evasão universitária. Então, para a gente conseguir, a gente teve esse objetivo de criar uma ferramenta para apoiar os docentes. Então, essa ferramenta é voltada para os docentes e não para os discentes no IFMG, na aplicação de avaliação e diagnóstica. A gente espera como impacto a redução de evasão e fortalecimento da jornada educacional dos alunos. A coleta de informações, ela foi conhecimento necessário dos docentes sobre a avaliação e diagnóstica, para resolver a proposta que é desenvolver um sistema que identifique lacunas de aprendizagem e ofereça suporte personalizado aos estudantes. Então, mesmo que é um produto que vai ser para os docentes, a gente também está pensando na ponta que é os professores. E como é que nós chegamos, elaboramos esse problema, esse produto, essa ideia que nós desenvolvemos? Primeiro, nós fizemos um questionário online, então, aplicamos um Google Forms que enviamos para os docentes do IFMG, todo o IFMG nós mandamos, então nós tivemos cerca de 90 docentes que responderam, e a gente fizemos várias perguntas relacionadas à concordância ou não das funcionalidades. E a gente dividiu em 3 sessões, né, a gente usou a escala Likert de 1 é discordo totalmente, eu concordo totalmente. Primeiro, para identificar os conhecimentos, sobre o que é sistema de avaliação diagnóstica, as funcionalidades desejadas para esse sistema e as sugestões e expectativas dos participantes com esse sistema. Então, o que nós encontramos com essa nossa pesquisa com os docentes? 94,2% docentes reconhecem o valor das avaliações diagnósticas para identificar as lacunas da aprendizagem. 95% concordam que o processo completo de avaliação diagnóstica é complexo, mas é essencial. 60% relataram dificuldade em aplicar avaliações diagnósticas devido ao tempo, elaboração e correção. E 95,5% consideram essencial uma ferramenta digital para apoiar a elaboração das avaliações. Então, a partir todas essas questões, né, nós identificamos 90%, principalmente 90% identificaram que precisa de bancos questões para ele estar aproveitando questões de outros professores de outros campos, criação e compartilhamento de questões entre os professores e formatação livre, criação de turmas com links, códigos e resumo das competências. Então, a partir disso, nós fizemos uma funcionalidade, levantamos essa questão de todas as funcionalidades para os professores. Então, tudo isso que nós identificamos, que os professores precisam gerenciar contas, né, que é atualizar informações pessoais e preferências de notificação, emitir relatório, gerar relatório de desempenho dos alunos e métricas acadêmicas. Então, ele queria entender, aprofundar qual que está sendo as dores de cada aluno, as dores daquela turma, para conseguir trabalhar de uma forma mais precisa. Métodos de autentificação, recuperação de senha, gerenciar provas, que é criar, editar, excluir provas e imprimi-las. Gerenciar turmas, criar turmas, matricular alunos, definir horários e atribuir tarefas para eles. Gerenciar questões, criar, editar e excluir questões de avaliação. Gerenciar disciplina, administrar conteúdo programático e recurso didático. Gerenciar habilidade e competência, definir a habilidade e competência dos alunos, esse seria entender melhor a dor do aluno, né? O que ele está precisando para que o professor possa ajudar ele. Gerenciar conteúdos, organizar, disponibilizar materiais didáticos e imprimir
as respostas da prova, informar as respostas da prova e registrar as provas e gerar relatórios. Então essa é uma funcionalidade, caso o professor ele não queira aplicar de forma digital, então ele possibilitar que ele imprima pelo sistema e depois que ele pegar informações, ele voltar para o sistema para possibilitar a geração de relatórios para esses alunos. Agora, qual foram as funcionalidades para os alunos? Gerenciar a conta, né, acessar informações pessoais, questão de segurança, recuperação de senha, e inscrever na turma, né, do professor, acessar a turma, realizar a avaliação, visualizar o resultado e visualizar o feedback do professor sobre o seu desempenho. Aqui já está passando um pouco que é relacionado ao banco de dados. Então, aqui nós esquematizamos como é que seria. Então, o banco de dados ele ficou bem grande, mas a gente separamos aqui em partes, né? Essa aqui é a parte de gerenciar perfis, que é o professor, ele criar perfis e criar turmas, e essas turmas se relacionarem. Então, essa foi uma das partes. Todas elas se conectam, mas eu tive que desmembrar aqui para possibilitar que vocês consigam visualizar. Essa daqui é relacionada a questões, avaliações, as turmas. Então, tudo isso aqui está mostrando o relacionamento que as questões elas têm alternativas e as alternativas têm respostas, avaliações possuem questões. Então, tudo aqui foi questão aqui já está estruturado nesse esse banco de dados. E aqui é o diagrama de caso de uso. Então, mostrando como é que seria a relação do professor, que é o ator principal desse nosso projeto, que ele possibilita gerenciar a conta, tanto dele, tanto do aluno, emitir relatórios. Os dois possibilitam gerenciar a conta, autentificar, recuperar a senha. O professor tem as funcionalidades de gerenciar provas, imprimir as provas offline, gerenciar turmas, gerenciar questões, gerenciar disciplinas, gerenciar habilidades e competências, né, dos alunos e de disciplinas, gerenciar conteúdo e informar respostas da prova offline, que aí ele informando essas informações no sistema, o sistema geraria um relatório para ele. Aí, por outro lado, do aluno, ele pode se inscrever numa turma, ele acessa essa turma, ele pode realizar a prova, visualizar resultados e visualizar os feedbacks. Isso aqui foi toda a apresentação relacionada ao nosso sistema, então é um diferencial, né, porque a gente vai pensar mais no professor, como o professor ele pode ajudar o aluno a potencializar, reter esse aluno, então esse sistema ele ajuda exatamente a isso. E obrigado pela atenção, obrigado por estar assistindo esse vídeo.